Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo, sou aluno do curso de graduação da Faculdade Forte, bacharelado em Tradução e Interpretação, Inglês e Português, e estou aqui hoje, junto com alguns colegas, para apresentar o nosso trabalho de extensão, um projeto que foi desenvolvido pela faculdade, que consistia em traduzir um material da OMS. Eram 11 módulos que basicamente abordavam a hanseníase, tá? Nós nos dividimos, tá? Éramos 2 gerentes de projeto, no caso eu e o Álvaro, tá? E mais 17 tradutores. Nós trabalhamos nesse projeto ao longo de 2 meses, tá? Tivemos aí a coordenação do professor José Luiz, da professora Merichel, supervisão da professora Carolina, e na parte terminológica, a professora Ana Júlia, tá? Que nos deu aí uma ajuda fundamental nesse processo, e tivemos todo um corpo docente de apoio, tá? Que foram os professores Jorge, a professora Monique e a professora Simone, tá? Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento, e grande parte da qualidade do produto final a gente deve a toda essa equipe, que sem ela nada disso seria possível, tá? Só para contextualizar um pouco, o nosso projeto foi sobre a hanseníase, tá? Que é considerada uma DTN, uma doença tropical negligenciada, tá? Essa aqui é uma notícia do Ministério da Saúde de 2023, que muitas pessoas desconhecem a hanseníase, tá? Acham que ela é uma doença que não está mais no Brasil, que foi erradicada, mas isso não é verdade. Então, essa notícia aqui do Ministério da Saúde, de 2023, diz que o Brasil tem mais de 90% dos novos casos de hanseníase registrados nas Américas. Então, é uma doença que vale a pena ser abordada com cautela, tá? Com cuidado aqui no Brasil, tá? Então, nós temos aqui 6 alunos, tá? Eu vou pedir agora para o Álvaro explicar um pouquinho como é que foi o desenvolvimento desse projeto, e os demais alunos vão entrando aí na sequência. Tá? Álvaro, bom dia. Olá, bom dia. Nós separamos esse projeto em algumas etapas, né, que foram tocadas por mim, pelo Leonardo. Né. Então, a turma de 19 alunos contava com nós como gerentes de projeto e os demais como tradutores. No primeiro momento, a gente definiu 8 equipes, né, seja duplas ou trios, em que eles tinham que fazer de 2 a 3 módulos, a tradução de 2 a 3 módulos por semana, utilizando a ferramenta Trados. Nós utilizamos a ferramenta Trados por conta dos seus diversos recursos de controle de glossário, terminológico, de qualidade, e uma vez traduzidas, a gente fazia um debate, uma discussão sobre as soluções tradutórias de cada módulo e encontros semanais. Discutidas essas soluções, nós consolidávamos essas traduções, tirávamos ali, vamos dizer, uma média das melhores soluções e consolidávamos em um arquivo, digamos, semifinal daquele módulo. E, assim feito, nós também pedíamos que esses arquivos fossem disponibilizados em um formato PPT, que era o formato original desse material vindo da OMS. Para desenvolver esse trabalho, a ferramenta Trados foi disponibilizada pela faculdade a todos os alunos, e todo o trabalho foi desenvolvido através dela. Então, dessa forma, nós tivemos essencialmente 3 momentos desse projeto. No primeiro momento, houve a extração terminológica e elaboração do glossário, pois se tratava de um projeto
com uma série de termos bastante específicos a essa doença. Então, tivemos a tradução dos módulos com a referida discussão e consolidação dos mesmos. E uma vez traduzidos todos os módulos, nós tivemos a preparação, a revisão e a diagramação do material todo até chegar à entrega final. E agora, para falar de cada um desses tópicos, a gente vai convidar um aluno, tá? Nesse caso aqui, a Isabela vai falar para a gente um pouquinho desse processo aí de estação terminológica. Bom dia, obrigada, Léo. Em relação à criação do glossário, todos os PowerPoints foram convertidos em arquivos no formato TXT, para que eles pudessem ser utilizados nessa ferramenta, o Thermostat. E o Thermostat é uma ferramenta disponível na internet que faz extração terminológica. Ele gerou uma planilha com cerca de 1.200 candidatos a termos, e cada equipe recebeu uma parte desse glossário gerado. Na etapa seguinte, nós excluímos os termos que achamos menos relevantes e mantemos apenas os mais importantes. Esse material traduzido, como foi dito anteriormente, né, é sobre hanseníase, e uma informação importante que nós encontramos durante a nossa pesquisa é que o termo lepra e os seus derivados, eles não são mais usados no Brasil. Muitos países ainda utilizam esse termo, mas aqui no Brasil existe uma lei, a Lei 9.010, de 29 de março de 1995, que proíbe o uso do termo lepra e seus derivados por ser considerado ofensivo e estar associado a um estigma social. Obrigado, Isabela. Passar aqui agora a palavra para a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Ei, obrigada, Léo. Tudo bem, graças a Deus. Bom, essa parte da tradução foi uma ótima oportunidade que nós tivemos de aplicar os nossos conhecimentos que a gente teve durante todo o curso, incluindo nos familiarizarmos com o CAT Tool, que foi o traduto que a gente teve que usar. E a gente se reunia semanalmente, né? As duplas, nós traduzíamos, cada dupla traduzia um grupo de módulos a cada semana, e que alguns eram fáceis, outros eram muito difíceis. As primeiras foram bem difíceis. Aí os gerentes analisavam todas as traduções e a gente se reunia para discutir, a gente se reunia semanalmente para discutir as dificuldades, para decidir que termo que ia usar, o que não, a palavra que a gente não deveria usar, essas coisas todas. E não foram poucas, foram bastante, tivemos bastante coisa a ser discutida, a ser debatida. E após os debates, os gerentes, o Léo e o Álvaro, elaboravam uma versão que consolidava traduzir, consolidar uma versão consolidada traduzida de cada módulo. Foi um processo árduo, que exigiu o esforço da turma toda, porque todo mundo traduzia, todos nós traduzíamos, todos nós fazíamos a revisão. Quer dizer, foi uma turma, foi realmente, todo mundo fez um pouquinho de cada coisa. E eu acho que foi isso, o que ajudou a gente muito também foi a Cactu, que nós ficamos bem familiarizados com ela. E agora eu passo para o Rafael. Legal, obrigado, Cláudia. Vou passar aqui o slide. Rafa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou comentar um pouquinho sobre as fontes que a gente utilizou ao longo do trabalho. Essas fontes incluíram livros, principalmente dicionários médicos, dicionários técnicos. A legislação brasileira também foi uma fonte, materiais do governo foram fonte, e também a inteligência artificial. Alguns alunos optaram por utilizar da ajuda dela, mas, claro, sempre com bom senso, sempre utilizando como ferramenta e não confiando cegamente nela, né? Como a Isabela comentou, o material do governo nos deu uma base muito forte. Ela havia comentado que o material do governo tinha dado uma base para
terminologia, né, para a construção do glossário, mas ao longo do trabalho a gente voltou nesse material o tempo todo, nós conferimos o glossário que foi criado lá no começo, foi conferido ao longo do trabalho muitas vezes, a gente acrescentou informação, a gente teve que modificar alguma coisinha que não se adequou, e como a Isabela tinha comentado, o termo lepra e seus derivados não são mais utilizados, já tem, desde 95, já tem quase 30 anos, 29 anos, então, em alguns casos, também a gente foi encontrar termos que substituíam o que no inglês estava como lepra. Então, por exemplo, as reações ansênicas, os bacilos de Hansen e por aí vai. Em relação às adequações terminológicas, a gente precisou de modificar algumas coisas, adequar o texto em alguns pontos para o que a gente encontrou nessa fonte de materiais em português no Brasil. Então, por exemplo, a multidrug therapy virou a polioquimioterapia única, porque é o termo oficial utilizado pelo governo. O Nerve Function Assessment virou avaliação neurológica simplificada. Disability virou incapacidade física. Slit Skin Smear Examination foi um dos termos que a gente mais debateu, porque a gente encontrou uma infinidade de formas de falar aquilo em português, mas acabou que a gente padronizou como baciloscopia de esfregaço intradérmico. Sobre a Nerve Function Assessment, a avaliação neurológica simplificada, ela é um exemplo de uma situação em que a gente também teve que ajustar o texto para encaixar naquilo que a gente estava usando de termo em português. Então, por exemplo, no inglês, a gente falava de greater strength as strong, weak, paralyzed. E em português, o material do governo usa os termos paralisado, forte e diminuída. Então, não faria sentido falar da mesma forma, construir a frase da mesma forma, usando paralisado, forte e diminuído. Então, a gente acabou optando por classifique o músculo como paralisado ou classifica o músculo como forte e também classifica a força muscular como diminuída. E foram várias outras construções que seguiram que tiveram essas mudanças para se adequar a terminologia que a gente estava seguindo. A gente vai passar agora para a Gil e para a Daniele, que vão continuar falando um pouquinho sobre revisão. Legal, Rafa, obrigado, tá? Foi exatamente isso, o nosso trabalho aqui na adequação terminológica não era a gente não podia também fazer uma localização muito pesada, né, Rafa? Porque o propósito do material era compartilhar as recomendações da OMS. Então, não era simplesmente expor como é no Brasil. Mas, assim, sempre que possível, a gente usou a terminologia compatível, né? A terminologia corrente aqui no Brasil. Esse primeiro termo deu trabalho para a gente também. A gente viu que poliquimioterapia única é a forma que em todo o material do governo usa esse termo. Então, ele é adequado, mais adequado do que terapia polimedicamentosa, que também estaria certo, mas, assim, não estaria tão compatível, né, com o que usa aqui. Então, foi basicamente esse trabalho de adequar o que a gente tem no Brasil ao que o material estava querendo dizer. A gente fez bastante isso. Obrigado, tá, Rafa? E agora, o processo final, que foi a preparação, o controle de qualidade e a revisão, que quem vai falar vai ser a Gilise e a Daniele. Obrigada, Léo. Bom, então agora eu e a Dani vamos explicar um pouquinho sobre o processo de pós-tradução, que envolveu a preparação, o controle de qualidade e a revisão.
Então, todos esses processos, eles são muito importantes para manter uma qualidade final do trabalho, né, de todo o trabalho. Então, fazer ajustes finos, conseguir um texto coeso, um texto padronizado. E, bom, começamos então com o processo de preparação. Esse processo, ele foi feito ainda no Trados, né, com os arquivos bilíngues, e nesse processo a gente, tanto nesse quanto no de revisão, os gerentes optaram por dividir 2 módulos para cada dupla ou trio. Então, a gente realizou o cotejo dos arquivos, né, compramos o original com a tradução, para ver se tinha alguma discrepância, fazer melhorias e correções. Depois, passamos por uma etapa de controle de qualidade, que foi feito pela nossa professora supervisora, a Carolina Bisson, supervisora do projeto, e após isso a gente passou para a etapa de revisão dos PowerPoints. Então, essa etapa de revisão foi a primeira etapa que a gente fez a análise no arquivo final, né, no PowerPoint final. Isso foi bem importante para a gente ter uma visão geral de como ia ficar o trabalho e manter uma consistência naquilo, no conteúdo e naquilo que a gente estava vendo, né, na parte visual. Conferir se as imagens estavam todas certinhas e tudo mais. Bom, pode passar, Léo. Então, essa etapa de revisão, tanto a de revisão como a de preparação, ela envolveu ajustes técnicos, estilísticos e de formatação. E uma coisa que a gente priorizou bastante nessa etapa, especialmente na etapa de revisão, foi tentar manter o estilo do autor e as escolhas dos tradutores. Então, a gente evitou ajustes preferenciais e preferimos fazer mudanças apenas as mudanças que eram justificáveis. Bom, alguns dos principais ajustes que a gente fez nessa etapa foi quanto à pontuação. Então, a gente optou por melhorar a pontuação para trazer uma melhor clareza ao texto. Também fizemos mudanças quanto à diagramação. Então, a gente fez ajustes para que o layout ficasse todo certinho, as cores, a fonte, e o texto não extrapolasse, né, o formato do slide. E quanto ao uso de letras maiúsculas, a gente fez algumas correções e padronizações quando, né, as maiúsculas seriam usadas ou não. Um exemplo prático desses itens foi no módulo 5B, onde teve bastante ajuste na diagramação. Então, vendo o slide final, o módulo final, a gente viu que tinha bastante problema de diagramação nesse módulo. Eu vou passar para a Dani agora. Obrigada, Gil. A gente vai continuar aqui no ponto 4, sobre padronização de tempos verbais. Nesse ponto, nós priorizamos, nos tempos verbais, a substituição da voz passiva pelo imperativo. A voz passiva é mais comum no inglês e o imperativo fica mais adequado ao nosso idioma. E nessa questão de padronização também, a gente decidiu traduzir os verbos dos slides no infinitivo, em vez de usar o imperativo, para adaptar as instruções ao público-alvo, que no caso seriam os profissionais de saúde, tornando a comunicação mais direta. No ponto 5, ajustes de textos que extrapolavam a área dos slides, né? Então, a gente deixou esses textos mais concisos e enxutos para não ultrapassar a área definida dos slides, mantendo a padronização. No ponto 6, a gente falou sobre a manutenção do paralelismo entre os itens das listagens. Nós reestruturamos as frases para correção do paralelismo, né, trazendo maior clareza nos trechos mais confusos do texto original. Um exemplo foi no módulo 10, que foi um módulo bem problemático e confuso nesse aspecto. Então, em alguns pontos, nós dividimos em mais bullet points para que ficasse mais claro para o público-alvo, né, no caso. E uma coisa que, para mim particularmente, que mais ficou evidente nesse trabalho, nesse projeto para mim, foi preservar o estilo do autor, por mais que eu tivesse um pouco mais resistente em colocar do meu jeito. Eu queria revisar os pontos do meu jeito, porém,
eu priorizei, claro, o registro do autor, né? Que a marca do autor seria essencial para a fidelidade da tradução. Com você, Léo. Legal, Dani, obrigado, tá? Acho que foi esse o desafio mesmo, era um trabalho com muitos bullet points, né? Listagens, a gente teve que manter essa padronização, né, das listagens, né? Fazer um paralelismo entre os itens, né? Por exemplo, se você começa o primeiro item com substantivo, todos têm que começar, né? Se começou com o verbo, todos os outros têm que seguir. Então, foi bastante ajuste nesse sentido, tá? Obrigado. A gente sabe que o Tradus faz a grande parte da diagramação, mas tem uma parte também que é manual, né? Depois que a gente gera o arquivo final, a gente tem que fazer uns ajustes manuais, e isso foi também nessa última etapa que a gente cuidou mais dessa parte, tá? Então, pessoal, nós agradecemos a todos vocês, tá, que estiveram aqui conosco durante essa apresentação. Vamos deixar nossos contatos, tá, caso vocês tenham perguntas a fazer, tá? Agradecemos aí a atenção. E esse trabalho ele foi muito importante para a nossa formação como tradutor, tá? Muito importante para ter contato com tecnologia, como o Tradus, que é uma cat tool, com a inteligência artificial, com o concordanciador, termostat. Então, foi um amadurecimento muito grande para todos nós aqui, esse projeto de extensão da Faculdade Forte, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.